Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Bom, gente, nós vamos começar a nossa primeira aula de aquarela. Então, o que que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de pincéis, da aquarela, um potinho com água, um paninho e um papel que tenha uma gramatura um pouco mais grossa, que seja um papelzinho um pouco mais grosso que uma folha sulfite. O ideal normalmente para uma aquarela é acima de gramatura 300, mais uns 180, uns 120, se você não for aguar tanto, consegue. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é dividir a folha com vários quadradinhos. Cada um desses quadradinhos nós agora vamos fazer um degradê, começando do mais escuro até o mais claro. Então, olha só, para fazer a aquarela ficar mais escura, eu vou colocar menos água. Então, eu coloquei só um pouquinho de água no amarelo e pintei a primeira camada, que é a mais escura. Agora, eu coloquei um pouco mais de água e vocês conseguem ver que está um pouco mais claro. Todas as vezes que eu quiser clarear com a aquarela, eu vou colocando água. Então, ó, eu pinto e eu posso molhar o pincel quantas vezes eu quiser para ir clareando ainda mais. O objetivo é ir do mais escuro até quase o transparente. Você não precisa fazer esse degradê com todas as cores da aquarela que você tiver. Você pode escolher 2, 3, quantas cores você quiser. O mais legal é você fazer pelo menos 3, para você ter um bom controle do degradê que a gente vai fazer. Lembrando que a aquarela é uma tinta que não adianta a gente querer dominar a aquarela, porque ela precisa de água. Então, ela é uma tinta que precisa de fluidez. Quanto mais água a gente coloca, mais aquarelável vai ficar o desenho. Quanto menos água a gente colocar, mais escuro vai ficar o desenho. O objetivo da aquarela é sempre você buscar a transparência. Então, todas as vezes que a gente for pintar com aquarela, o legal é a gente começar do claro e ir para o escuro, porque é muito mais fácil eu escurecer do que eu clarear. Aqui a gente está aprendendo a fazer o degradê do escuro para o claro, para vocês terem noção do quanto de água que você precisa colocar para ir clareando. Depois que você já tiver dominado bastante essa parte do degradê, aí dá para a gente começar a fazer os desenhos, certo? Então, gente, sempre lembrando, para fazer o mais escuro, menos água. Para fazer o mais claro, muito mais água. Uma coisa importante também com aquarela é o pincel. Sempre procurem trabalhar com pincéis mais macios. O pincel que eu estou usando, ele não veio com essa caixinha de aquarela. Essa é a aquarela da Faber-Castell, tá? E eu acho que ela é uma aquarela muito boa para quem está começando. As cores são vem bastante cores, né? Elas são fáceis de ser trabalhadas e não é uma aquarela tão cara. O pincel que eu estou usando é um pincel próprio para aquarela da Sinoarte. O pincel que vem com esse estojo de aquarela é esse vermelho que está do ladinho. Ele também dá para ser utilizado. Sempre procurem utilizar pincéis mais molinhos. Aqueles pincéis duros que normalmente a gente usa para pintar com tinta guache, não funciona. Outra coisa, se você pinta com tinta guache e pinta com aquarela, tenta separar os pincéis, tá? O ideal é que você tenha um pincel só para pintar aquarela e um pincel só para pintar a tinta guache. Eu sempre aconselho você ter um pincel bem fininho e um pincel mais grossinho, tanto para aquarela quanto para tinta guache, porque daí você consegue fazer tanto os detalhes maiores quanto os detalhes menores. E por que que é tão importante a gente começar fazendo um degradê? Porque assim a gente está tendo o primeiro contato com a aquarela. A gente aprendendo a colocar mais água ou menos água vai ser o diferencial na hora da gente criar os nossos desenhos em aquarela.
Outra coisa, gente, é que o degradê acaba se tornando um estudo também, porque todas as vezes que você quiser fazer um desenho, você pode olhar para as cores que tem aqui e pode trabalhar a partir delas. Por exemplo, eu quero um amarelo bem escuro, eu sei que eu posso colocar pouca água, eu já tenho o tom de amarelo aqui. As cores que vocês vão utilizar não importam muito. Assim, o legal seria fazer com todas as cores, para você ter todo o degradê completo. Mas se você quiser fazer com 2, 3, 4 cores, tá bom também. Uma coisa legal é que eu normalmente aconselho os meus alunos a sempre fazerem pelo menos 3 cores de degradê. Uma cor bem clara, uma intermediária e uma mais escura, para você ver como a tinta interage também no papel. Eu estou utilizando uma folha de canson. Essa folha de canson, ela tem uma gramatura de 120. Então ela não é um papel muito grosso, mas como eu não estou aguando muito, ela está conseguindo segurar. Mais para frente, quando a gente já tiver mais evoluído no estudo com aquarela, aí eu vou aconselhar vocês a comprarem um papel específico, que é de uma gramatura de 300, de 200, para vocês perceberem também como que a tinta interage com esse papel. Bom, aqui eu já estou fazendo a cor azul. Como vocês podem ver, eu sempre comecei do escuro e fui aguando. Gente, às vezes você vai colocar uma quantidade de água e a tinta começa a secar e não fica na cor que você quis, assim, a cor que você queria. Não tem problema, você pode voltar naquela tinta. Quando a gente trabalha com aquarela, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é paciência. É uma tinta que exige paciência. A gente tem que esperar o tempo da aquarela. Ela tem que secar muitas vezes para a gente poder fazer a segunda parte. Então, assim, é tudo com calma. A aquarela exige paciência e exige tempo. Então, não tentem fazer aquarela correndo, tá? Podem fazer com calma. A aquarela tem o seu tempo e isso vai ser exercitado, tá? A gente não aprende isso de uma hora para outra. No início a gente quer que a aquarela fique pronta logo, é normal, mas com o tempo vocês vão entendendo que tem que esperar. Faz parte do processo da aquarela esperar ela secar. E olha só, se um lado, quando você estiver fazendo degradê, ficar mais escuro que o outro, você pode voltar e ir escurecendo ou ir clareando. Espera secar que dá tudo certo. Então, gente, assim ficou o meu degradê. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula de aquarela, onde a gente está mais conhecendo o material, tendo contato com a tinta, como ela funciona com a água, e aos poucos a gente vai aprendendo mais técnicas e mais formas de desenhar com essa tinta que é tão legal. A aquarela é uma das técnicas mais bonitas na pintura que existem, assim. E ela sempre busca delicadeza, leveza, transparência. Então, quem quiser buscar isso no seu trabalho, nas suas pinturas, a aquarela é excelente. O importante sempre, como eu falei antes, é ter bastante paciência. Eu sei que é difícil, a gente quer sempre ver tudo pronto, mas agora a gente vai exercitar bastante a nossa paciência com essa tinta, certo, meus amores? Então, um beijo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.